Filósofa, educadora, possui 22 livros publicados e foi indicada 10 vezes ao Prêmio Jabuti. No Autografando, a escritora Tânia Zaguri. Tudo bem, Tânia? Bem-vinda ao Autografando. É um prazer, Andréia, estar com vocês. O prazer é nosso. Tânia, o que é essa geração tão comentada hoje, a geração Y? Tu aí que há tanto tempo vem na tua trajetória estudando o comportamento humano, as relações pessoais na sociedade, né? Qual o comparativo que tu faz, a avaliação que tu faz dessa geração Y com as outras gerações anteriores e com a geração que está chegando aí, a geração Z também? Na verdade, essas denominações, né, foram dadas por um grupo de antropólogos americanos que começou a estudar essas diferenças intergeracionais a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E hoje a gente sabe, por exemplo, esses estudos inclusive colaboraram muito nisso, a gente sabe que a diferença entre as gerações ocorre muito em função também das mudanças tecnológicas que vem acontecendo. Então, por exemplo, para o meu filho mais velho, né, que ele já é da geração X, e o meu mais novo, que é da geração Y, já existe alguma diferença. Mas para essa geração que agora está na escola, entre 12 e 19 anos, que é a geração Z, X, Y, Z, e agora já está entrando a A, que é aquela que está engatinhando nas escolas, na educação infantil. Existem diferenças que são ocasionadas pelas mudanças de comportamento da sociedade, mas muito também por essa tecnologia que faz com que as crianças pareçam que já nascem sabendo tudo, né? Na verdade, não é bem assim. O que a gente vê é que eles hoje começam mais cedo, os pais estimulam muito, até através digamos assim, da própria motivação que as novas gerações sentem em relação a essa aparelhagem toda que hoje compõe a casa até da classe média, que já está adquirindo esses bens de consumo, como computador, joguinhos eletrônicos. Então a criança ela é hiperestimulada desde cedo e ela começa então a incorporar essas coisas à sua vida. Então dá a impressão, né, que eles já nasceram sabendo. Sabendo tudo do Mas na verdade, como eu disse ontem na palestra que eu vim dar aqui em Novo Hamburgo, né, no Instituto Evangélico, eu estava falando para os pais que me ouviram que não houve mudanças no DNA, não houve assim, nenhuma mudança genética que leve os pais a ficarem com medo de atuar junto à família, junto a seus filhos, achando que eles são diferentes. Eles são diferentes em termos de que eles adquiriram algumas competências pelo treinamento que eles recebem desde cedo e não porque eles sejam diferentes, por exemplo, de você, que é uma jovem, provavelmente da geração X ou Y, e que já é adulta hoje, né? Mas vocês já têm uma capacidade porque desenvolveram isso muito cedo. E essas crianças, então, que hoje já vejo crianças com 2 anos usando tablet, brincando com tablet. Então, para eles isso é uma coisa tão natural que às vezes os pais acham que eles têm algum fator de inteligência diferente. Apenas é uma competência que foi desenvolvida a priori, bem mais cedo. E, portanto, eles incorporam isso com a mesma naturalidade que nós, por exemplo, ligamos uma televisão, né? Agora, como eu disse, a formação de valores, a ética, que é aquilo pelo que eu me bato há 21 anos como conferencista, não mudou nada, né? Então, o que é honesto, o que é desonesto continua sendo desonesto, você se apropriar de coisas alheias, você agir de maneira, né, equívoca, de maneira disfarçada, esses valores universais continuam vigindo e os pais devem precisam, de fato, reassegurar a sua autoridade, mostrar para os filhos o que é certo e o que é errado, porque embora eles usem tão bem toda a tecnologia, eles não nascem sabendo qual é a ética vigente na sociedade. Então precisa muito que os pais confiem em si, que os pais acreditem no seu trabalho, na força do amor que as crianças sentem pelos pais e que os pais sentem pelos seus filhos. E nessa interação é que faz surgir, né, é que vai surgir, dependendo de como os pais agem, esse homem novo que nós queremos, né, para um Brasil melhor, em que não haja tanta corrupção, em que a impunidade não nos torne, digamos assim, descrentes da possibilidade
da gente retornar a uma sociedade íntegra. Sim. Dani, tu estava aí falando da questão da tecnologia em relação a essas novas gerações, que é o que acaba diferenciando, que vem diferenciando uma geração da outra, né? Esse acesso, essa facilidade em entender a tecnologia. Essa mesma tecnologia, ela faz com que exista uma diferença no comportamento entre as relações humanas nessas gerações também. Ou seja, tu se dedica a uma rede social, tu conversa com um amigo pelo telefone ou pelo computador e perde um pouco do contato pessoal com as pessoas. É isso? Existe Com certeza, isso? Né? Então, assim, a tecnologia existe, eu própria sou fã, né? Eu sempre digo que eu jamais teria escrito 22 livros em 20 anos se não tivesse tido computador para me ajudar, né? E tanto que o primeiro livro que eu escrevi à máquina. O segundo eu escrevi à mão, porque eu achei mais fácil do que ficar tirando papel para corrigir. Então, hoje com o Dell, né, a teclinha Dell é maravilhosa, Ctrl+V, Ctrl+C, etc. Agora, realmente, para mim, que sou da geração Baby Boomers, isso não fez o meu comportamento mudar, porque eu já tinha aprendido a me relacionar de uma outra maneira. É claro que essas crianças que nascem hoje, ou as que já estão, né? Por exemplo, nós temos a geração depois da Baby Boom, teve a X. A Baby Boomer foi A Baby Boomers foi logo depois ou que nasceram no final da Segunda Guerra ou após a Segunda Guerra e que hoje estão na faixa a partir dos 43 anos. Anterior né? a isso era veteranos. Eram os veteranos, tá. Depois Baby Boomers. Tem esse nome, Baby Boomers, exatamente porque é explosão de bebês. Quase que assim, uma coisa biológica que aconteceu, que foi pelas perdas humanas que foram violentas, milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, em todo o mundo, né? Então, isso parece uma compensação biológica. Houve realmente muitos nascimentos e, evidentemente, afetados pela Segunda Guerra Mundial. Então, essa geração foi a geração conhecida como libertária, a geração que provocou todas as mudanças importantes de comportamento do século XX, tanto na literatura, nas artes, como na família, como nas relações, porque lutamos pela igualdade de gênero, lutamos pelos direitos também da mulher especificamente, de todas as minorias. Então foi uma geração muito interessada no grupo como um todo. Depois, os filhos do Baby Boomers, que deram muita liberdade aos seus filhos, caindo uma série de tabus com isso. Geração X foi a geração que hoje está em torno dos 30 a 40 e poucos aninhos, né, até 43 anos, que aí é a Baby Boomers. Essa geração é uma geração que encontrou, digamos assim, e gozou das benesses que os Baby Boomers tinham conseguido. Só que aprofundou. E foi o início das mudanças tecnológicas que a geração X abraçou assim, com entusiasmo, né? Mas era assim, aquele computador que a gente ligava, eu brinco assim, a gente ligava e esperava esquentar, né? Tinha que aprender uma linguagem, um DOS, eu mesma aprendi. Hoje em dia é tão interativo, a coisa progrediu tanto que, como eu disse, um bebê de 2 anos, uma criança de 2 anos, já usa tablet hoje, em muitas situações, né? Assim, quando o pai quer sossego, por exemplo, então dá o tablet para a criança, dá o celular para a criança. E é óbvio que com isso vai havendo também uma naturalidade, né, na adoção dessas tecnologias, e para eles isso é como geladeira e fogão na geração Baby Boomers, que todo mundo queria ter, né? Bem, isso afeta o comportamento, claro, porque é extremamente lúdico, é extremamente atraente, é interativo, então é muito motivador. Tanto que as escolas estão correndo atrás do prejuízo para poder acompanhar essa motivação que as crianças e os jovens têm enormemente fora da escola. A gente está lutando para a escola acompanhar isso, né? E está um pouquinho difícil, né? Agora, evidentemente que isso também depende de como se usa. Assim como o avião fez o nosso querido Santos Dumont deprimir e até morrer nas circunstâncias que nós conhecemos, tristes, porque ele achou que ele tinha contribuído para uma coisa horrível, que é o bombardeio de cidades, de civis, etc., o uso que a gente faz da tecnologia é que diferencia as coisas. Não é a tecnologia em si que é boa ou má. Então, se um pai, uma mãe hoje, estimula o filho para ele ter sossego, para ele não se preocupar, para a criança ficar comportadinha, quietinha, horas e horas a fio nas relações, nas redes sociais, ou jogando joguinho, ou enfim, não interagindo face a face,
isso se torna realmente uma forma de comunicação prioritária. E isso, evidentemente, que não é muito bom. Até porque eu acompanho muito, eu uso o Facebook, uso o Twitter, mas a gente vê que as pessoas têm dois tipos de comportamento, né? Um é aquele, eu sou toda feliz, tá? Só bota notícia boa, só bota coisa boa, o mundo é lindo, hoje eu estou feliz, hoje eu fiz isso, né? Então, e existem aqueles que usam o anonimato também para agredir. Então, na verdade, é um cadinho, é uma mistura de coisas que você não sabe bem quem está do outro lado. Uhum. Então, assim, se não é uma substituição nos relacionamentos, eu acho ótimo, porque em tempo real, imediato, você tem respostas rápidas, você fala com mais gente. O que é importante não é você ter 2.000 amigos no Facebook, e sim que você conheça desses, sei lá, 2.000 que você se relaciona, mas que a maioria das suas relações sejam face a face. Né? Então, não é uma substituição, é um compartilhamento, é um mais que você está tendo, né, da tecnologia. Seria uma ferramenta até de aproximação. Também. Agora, tudo isso, como eu digo, né, para os pais jovens que estão começando, não esqueçam do seu papel. Né? Assim como a gente achava, poxa, será que a televisão vai causar mal, vai causar bem? Aliás, essa polêmica continua de pé ainda. Eu digo sempre que é a maneira que a gente usa que determina se uma coisa vai ser boa ou má. Os pais às vezes me perguntam, será que se eu der joguinho eletrônico, meu filho jogar muito, ele vai ficar agressivo? Depende de que joguinhos você compra para o teu filho. Então, por exemplo, claro que existem estudos seríssimos já que comprovam que, por exemplo, uma criança que fica horas jogando somente jogos de guerra, jogos de agressão, jogos de matar pessoas, né? Tem um jogo, por exemplo, que eu fiquei horrorizada de saber, que o objetivo do jogo ganha quem matar, atropelar mais velhinhas. Então, isso, obviamente, para uma criança que está em formação moral, ética e de pensamento, pode banalizar a violência e a criança achar que aquilo é normal. Né? E se isso for muitas horas por dia, aliado, joguinho eletrônico agressivo, programas de TV também, muitas vezes nada educativos, com mensagens consumistas, imediatistas, isso realmente muda o padrão de comportamento. Quer dizer, não é apenas o computador, mas a mensagem que a TV, que o computador, que a internet passa, né? E se nós pais, nós professores, não atuarmos no sentido de conscientização, ele pode receber isso, mas ele precisa estar preparado para ter um pensamento divergente. Quer dizer isso? Quer dizer, não aceitar passivamente todas as mensagens que as mídias passam.